em termos de suas funções, ainda assim as funções são importantes. A igreja não foi chamada a existir como um fim em si mesma, mas para cumprir o propósito de Deus, isto é, dar continuidade ao ministério do Senhor no mundo, fazer o que ele faria se estivesse aqui na terra. Por isso, a igreja não tem apenas uma missão. A igreja é uma missão. E por falar em missão, você sabe qual é a declaração de missão da Igreja Adventista do Sétimo Dia? É a seguinte: a missão da Igreja Adventista do Sétimo Dia é proclamar a todos os povos o Evangelho eterno no contexto das 3 mensagens angélicas de Apocalipse 14, 6 a 12, levando-os a aceitar a Jesus como Salvador pessoal e unir-se à sua igreja e ajudando-os a se prepararem para o seu breve retorno. A seguir, irmãos, eu destaco 3 das principais tarefas que compõem a missão da igreja. Para responder à nossa pergunta anterior, lembra? Qual é a função da igreja? Então vamos lá. Eu vou destacar 3 funções da igreja, importantes, à luz da Bíblia e dos escritos de Ellen White. Missão número 1, cuidar de todas as pessoas. Neste momento eu quero ler na Bíblia, Mateus capítulo 25, versículos 34 a 36. Mateus 25, 34 a 36. Você tem a sua Bíblia aí com você? Pode pegar, por gentileza, e acompanhar. E, aliás, também eu sugiro que você tome um caderno, uma caneta. O grande conflito deve alcançar ampla circulação. Ele contém a história do passado, do presente e do futuro. Estou mais ansiosa de ver ampla circulação deste que de qualquer outro livro que eu tenha escrito. Uma visão que revelou uma saga milenar, com detalhes inéditos sobre a origem e fim de todo o mal. Deu esperança para leitores e pavimentou a história de um movimento profético. A revelação divina que se tornou manuscrito, um manuscrito que se tornou livro, e um livro que vai ser luz para os últimos dias. E o Evangelho eterno será pregado em todo o mundo, e então virá o fim. Olá, meu querido irmão, minha querida irmã, seja muito bem-vindo mais uma vez à nossa live da Semana do Espírito de Profecia. Nós estamos reiniciando aqui a nossa transmissão porque nós tivemos um pequeno probleminha com a transmissão por meio do canal Adventistas Brasil, então nos desculpem por isso, quem estava acompanhando pelo canal CPB Editora. Então vai lá, clica de novo na nova transmissão que a gente está iniciando aqui, para que a gente possa acompanhar sem interrupções a nossa programação, porque ela é muito especial. Hoje é a última live da nossa semana, então tem muita coisa aqui importante esperando por você. Uma mensagem de Deus que foi preparada pelo pastor Adolfo Soares, a gente vai ter o nosso concurso cultural, a gente vai ter também a inauguração de mais um mini Centro White. Então, há muita coisa importante aqui que você precisa acompanhar. E por mais que hoje seja a nossa última live aqui, a partir dos estúdios da Casa Publicadora Brasileira, a Semana do Espírito de Profecia, e eu quero ressaltar isso já agora, no início, e depois vou lembrar no final da nossa programação. Mas a programação da Semana do Espírito de Profecia não acaba hoje, porque amanhã, em nossas igrejas, nas igrejas adventistas, qualquer uma que você visitar, você poderá conferir o Sábado do Espírito de Profecia, que é o desfecho dessa
programação que nós tivemos ao longo da semana. Então, procure uma igreja mais próxima. Se você não é adventista ainda, mas gostaria de fazer uma visita à nossa igreja, vai ser muito bem recebido e terá a oportunidade de acompanhar um pouquinho mais do tema que nós temos falado aqui. Não é, pastor Vinícius Mendes, meu colega aqui de lives, né? Seja muito bem-vindo, um feliz sábado para você. Que bênção a gente estar aqui transmitindo nessa programação no sábado, que é um presente de Deus, assim como o dom de profecia também é, né? É verdade, pastor Tonete. Feliz sábado para você. Muito Feliz obrigado. sábado também para vocês que acompanham a gente no final, né? Partindo para o final dessa semana especial, que conforme o pastor Tonete mencionou, termina amanhã nas igrejas, mas aqui em nossas transmissões é o nosso último dia e a gente quer agradecer muito, né, a sua companhia, a sua presença, a certeza de que nós estivemos num projeto especial de pregação da palavra de Deus, de motivação para conhecer mais a revelação de Cristo. Então é muito especial, né, para nós sentir a vibração da igreja, o carinho das pessoas com esse tema tão importante, o interesse, né, que muitos de vocês têm demonstrado, muitos de nós temos demonstrado em conhecer mais sobre a revelação de Jesus. Olha só, pastor Vinícius, a Cícera Célia está dizendo aqui, olha, eu já estou com saudades das mensagens dessas lives, está sendo uma bênção, né, para a vida dela. E olha, a gente também, né, que está apresentando aqui, a gente já está com esse sentimento de saudade também, né, porque a gente vai criando vínculo com vocês também e sendo alimentado aqui também, assim como vocês estão sendo alimentados, né? É verdade, pastor Tonete, a gente sente saudade, é muito especial ter esses momentos na companhia dos nossos irmãos. E eu quero fazer um desafio para você agora, pega o seu celular e compartilha esse link com a maior quantidade possível de pessoas. Eu, se eu fosse você, colocaria esse link, por exemplo, lá no grupo da sua família, no grupo da igreja, ou então compartilhasse com uma pessoa que você ama e deseja ver no céu. Aí, quem sabe, uma pessoa para quem você está dando estudo bíblico pode receber esse link agora, né? E mais outras pessoas, quem sabe numa lista de transmissão que você tem no seu WhatsApp, você coloca lá. Quem sabe você pode colocar esse link também ali na sua página do Facebook, né? Ali, replicar ali para que as pessoas possam conhecer, curtir, compartilhar, comentar nessa live, o que ajuda os canais transmitirem ainda mais para mais pessoas o conteúdo que está sendo veiculado aqui, que você sabe que é um conteúdo de salvação. E hoje o tema está imperdível, né? Nós ouviremos uma mensagem muito especial do pastor Adolfo Soares sobre o grande conflito e a missão. O que o grande conflito tem a ver com o cumprimento da missão? Eu, se eu fosse você, não perderia por nada essa mensagem, que certamente vai abençoar muito você e sua família. Você sabe que além da mensagem, conforme o pastor Tonete falou, a gente tem hoje ainda muita coisa especial para acontecer e tem o concurso cultural, a grande final do concurso cultural, conforme a gente prometeu, o livro com a maior quantidade de páginas que a CPB já lançou em toda a sua história. Nós estamos falando da Enciclopédia Ellen White, que é, de fato, um grande livro para ajudar a igreja a entender todos os temas que orbitam em torno da vida e dos escritos de Ellen White. Nós temos aí basicamente duas sessões, uma sessão biográfica, uma sessão temática. Na sessão biográfica, verbetes que vão apresentar a vida de pessoas importantes da história do Adventismo e que interagiram diretamente com Ellen White. Na sessão temática, você vai encontrar todos os temas, ou pelo menos os mais importantes temas que são mencionados nas mais de 100 mil páginas escritas por Ellen White, além de também temas que são considerados complexos, difíceis, polêmicos, respostas e reflexões e verbetes profundamente embasados para apresentar a visão correta a respeito desses assuntos que pode gerar alguma dúvida, alguma dificuldade. É que ali a Enciclopédia Ellen White oferece isso para o público como uma maneira de nós nos aprofundarmos nesse tema especial. Então, alguém que está na nossa live hoje vai responder corretamente a pergunta que nós vamos fazer aqui e
Sem dom de profecia hoje, hein? Tentando adivinhar as perguntas, né? Será que vai ser o João de novo que vai levar? O João tem potencial para Ele tá poder por levar. aqui, Ele João tá aí, por aqui, ele nos tá na live, apoiando, já compartilhando, de né? novo. Excelente. Um abraço para você, viu, João de Deus? Deus te abençoe muito, não é? Então, olha, a gente quer dar para uma pessoa muito querida, então preste muita atenção naquilo que o pastor Adolfo vai explicar, porque é da mensagem do pastor Adolfo que vai sair a pergunta que vai ser respondida pelo ganhador da Enciclopédia Ellen White. Exatamente. Bem, vamos para a mensagem então, né? Vale a pena a gente reforçar, pastor Vinícius, que o pastor Adolfo, ele, além de coordenar o departamento do Espírito de Profecia, ele também é o reitor do Seminário Adventista Latino-Americano, né? De Teologia, o SALT, que abrange 8 países da América do Sul. Então, vamos ouvir esta mensagem, que é uma mensagem que eu tenho certeza que vai tocar o seu coração. Olá, queridos irmãos e irmãs. A esta altura da semana, vocês já sabem o que é o grande conflito, certo? Porém, mesmo assim, vamos revisar algumas ideias essenciais. Toda a humanidade está envolvida num grande conflito entre Cristo e Satanás. É uma guerra cujo campo de batalha é a mente humana. Esse conflito envolve basicamente 3 aspectos. Número 1, o caráter de Deus. Número 2, a lei de Deus. E número 3, a soberania de Deus sobre o universo. Sobre o caráter de Deus, o inimigo argumenta que Deus não nos ama de fato, que o Senhor não é justo. Sobre a lei de Deus, o inimigo argumenta mentirosamente que a lei não precisa ser obedecida, que não é necessária. E sobre a soberania de Deus no universo, o inimigo diz que precisamos viver nossa plena liberdade, sem responsabilidade. A mesma pretensa liberdade que ele incitou Adão e Eva a viver, e veja no que deu. Esse grande conflito se originou no céu, quando um ser criado, um belo e poderoso anjo, dotado de liberdade de escolha, por iniciativa própria, tornou-se Satanás, o adversário de Deus, e conduziu à rebelião uma parte dos anjos. Depois de começar a rebelião no céu, Satanás introduziu o espírito de rebelião em nosso planeta, ao induzir Adão e Eva ao pecado. Pecado humano que resultou na deformação da imagem de Deus na humanidade, no transtorno do mundo criado e em sua consequente devastação por ocasião do dilúvio global, retratado no relato histórico de Gênesis 1 a 11. Desde então, irmãos, este nosso planeta se tornou o palco do conflito universal, dentro do qual será finalmente vindicado o Deus de amor. Deus está ativo neste conflito. De fato, para ajudar seu povo neste conflito, Cristo enviou o Espírito Santo e os anjos leais para nos guiar, proteger e amparar no caminho da salvação. Em resumo, irmãos, esse é o grande conflito. No tema de hoje, eu quero enfatizar o assunto da missão. Para tanto, eu responderei uma pergunta importante. E a pergunta é a seguinte: qual o papel da igreja no grande conflito? Como parte dos planos de Deus para a sua igreja, a igreja deveria desempenhar algumas tarefas muito importantes. E embora a igreja não possa ser essencialmente definida em termos de suas funções, ainda assim as funções são importantes. A igreja não foi chamada a existir como um fim em si mesma, mas para cumprir o propósito de Deus, isto é, dar continuidade ao ministério do Senhor no mundo, fazer o que ele faria se estivesse aqui na terra. Por isso, a igreja não tem apenas uma missão. A igreja é uma missão. E por falar em missão, você sabe qual é a declaração de missão da Igreja Adventista do Sétimo Dia? É a seguinte: a missão da Igreja Adventista do Sétimo Dia é proclamar a todos os povos o Evangelho eterno
no contexto das 3 mensagens angélicas de Apocalipse 14, 6 a 12, levando-os a aceitar a Jesus como Salvador pessoal e unir-se à sua igreja e ajudando-os a se prepararem para o seu breve retorno. A seguir, irmãos, eu destaco 3 das principais tarefas que compõem a missão da igreja. Para responder à nossa pergunta anterior, lembra? Qual é a função da igreja? Então vamos lá. Eu vou destacar 3 funções da igreja importantes à luz da Bíblia e dos escritos de Ellen White. Missão número 1: cuidar de todas as pessoas. Neste momento eu quero ler na Bíblia Mateus capítulo 25, versículos 34 a 36. Mateus 25, 34 a 36. Você tem a sua Bíblia aí com você? Pode pegar por gentileza e acompanhar. E aliás também eu sugiro que você tome um caderno, uma caneta e tome nota das coisas importantes que você está aprendendo hoje. Mateus 25, 34 a 36 diz assim: Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: Venham, benditos de meu Pai. Venham herdar o reino que está preparado para vocês desde a fundação do mundo. Porque tive fome e vocês me deram de comer. Tive sede e vocês me deram de beber. Eu era forasteiro e vocês me hospedaram. Estava nu e vocês me vestiram. Enfermo e me visitaram. Preso e foram me ver. Irmãos queridos, a Igreja Adventista do Sétimo Dia tem a missão de cuidar de todas as pessoas. Você percebeu que no texto são mencionadas pessoas. Na igreja há todo tipo de gente. E a igreja precisa cuidar dessa variedade de pessoas. Eu gostaria de mencionar alguns grupos específicos que merecem um cuidado especial por parte da nossa igreja. Um grupo é que a igreja precisa cuidar dos necessitados e dos sofredores. A igreja cristã do primeiro século é um bom modelo neste sentido. Embora se reunisse para o companheirismo, a igreja primitiva também sentia a responsabilidade de cuidar dos necessitados e dos sofredores. O próprio Senhor Jesus Cristo era conhecido por seu ministério de cura. Ele esperava que os seus discípulos seguissem seus passos, como podemos ler em Mateus capítulo 10, versículos 5 a 8. Vamos ler esse texto? Mateus capítulo 10, versículos 5 a 8. Mateus 10, 5 a 8. Jesus enviou esses 12, dando-lhes as seguintes instruções: Não tomem o caminho que leva aos gentios, nem entrem na cidade dos samaritanos, mas, de preferência, procurem as ovelhas perdidas da casa de Israel. Pelo caminho, preguem que está próximo o reino dos céus. Curem enfermos, ressuscitem mortos, purifiquem leprosos, expulsem demônios. Vocês receberam de graça, portanto, deem de graça. Você observou? Aqui mencionam pessoas necessitadas. A respeito do cuidado das pessoas necessitadas, das pessoas sofredoras, Ellen White tem palavras impressionantes. E eu quero que você leia e escute com bastante atenção. Ela diz assim: Os seguidores de Cristo devem trabalhar como Ele o fez. Cumpre-nos alimentar os famintos, vestir os nus e confortar os doentes e aflitos. Devemos ajudar aos que estão em desespero e inspirar esperança aos desanimados. E a nós também se cumprirá a promessa: a tua justiça irá diante da tua face, e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Lindas palavras, né? Estão no livro Desejar a Todas as Nações, página 350. Há um segundo grupo. A igreja precisa cuidar dos excluídos, dos inferiores e dos rejeitados. Jesus Cristo tinha uma simpatia especial com aqueles que a sociedade rejeitava. Prova disso é o que está escrito em Lucas, o capítulo 15, nas 3 parábolas. Ali nós aprendemos que os rejeitados, os excluídos, eram recebidos por Jesus Cristo. E além disso, ele fazia refeições com essas pessoas, que era a mais clara demonstração de aceitação e de proximidade.
Jesus, de fato, se importava com os rejeitados e tinha algo importante a lhes dizer. E ao sentir que Jesus Cristo os acolhia, essas pessoas queriam ouvir os seus ensinamentos. A atitude de Cristo demonstrava a clara intenção de trazê-los para perto de Deus, para perto do Pai. Afinal, o reino é para todos os que desejam participar dele, em atitude de humildade e arrependimento. Na sociedade em que vivemos hoje, há muitos rejeitados e excluídos. Temos que identificar essas pessoas e traçar estratégias para alcançar essas pessoas, para incluir essas pessoas em nossas ações missionárias. Sobre este assunto, Ellen White tem palavras muito lindas e que servem para a nossa reflexão, para o nosso pensamento. Ela escreve assim: muitos dos jovens dessa geração, entre as igrejas, as instituições religiosas e os lares professamente cristãos, estão escolhendo o caminho da destruição. Devido a hábitos de intemperança, trazem doenças sobre si mesmos e, movidos da ganância de ganhar dinheiro para satisfações pecaminosas, caem em práticas desonestas. Arruinam a saúde e o caráter. Separados de Deus e rejeitados pela sociedade, essas pobres almas sentem-se destituídas de esperança, tanto para esta vida como para a futura. O coração dos pais é quebrantado. Os homens falam desses errantes como de casos desembaraçados, mas Deus os contempla terna e compassivamente. Compreende todas as circunstâncias que os levaram a cair em tentação. Esta é uma classe que demanda trabalho em seu favor. Que palavras poderosas. Conselhos sobre Saúde, páginas 13 e 14. Bom, então a missão número 1 da igreja é cuidar das pessoas, de todo tipo de pessoas. A missão número 2, sabe qual é? Proclamar. A esta altura eu gostaria de ler João, capítulo 17, versículos 15 a 18. Vamos lá? João, capítulo 17, versículos 15 a 18. O que diz aqui? João 17, 15 a 18. Acompanhe na sua Bíblia, por favor. Aqui estamos na oração sacerdotal de Jesus. Não peço que os tires do mundo, mas que os guardes do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-os na tua verdade. A tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. Envio, proclamação. É disso que o texto está falando. Lembra da declaração de missão da Igreja Adventista do Sétimo Dia, que já mencionei anteriormente? Vamos relembrá-la agora. Diz assim: a missão da Igreja Adventista do Sétimo Dia é proclamar a todos os povos o Evangelho eterno no contexto das 3 mensagens angélicas de Apocalipse 14, 6 a 12, levando-os a aceitar a Jesus como Salvador pessoal e unir-se à sua igreja, e ajudando-os a se prepararem para o seu breve retorno. O que seriam essas 3 mensagens que devem ser proclamadas? Então vamos lá, um breve resumo. A mensagem do primeiro anjo proclama o Evangelho eterno e convida à restauração da verdadeira adoração de Deus Criador, uma vez que a hora do juízo é chegada. O segundo anjo adverte contra todas as formas de adoração originadas em mecanismos humanos. Finalmente, o terceiro anjo proclama o mais solene aviso contra a adoração da besta e de sua imagem, que é no qual se desenvolve, em última análise, todos aqueles que o Evangelho da justificação pela fé fala. Em outras palavras, a justificação pela fé consiste finalmente em adorar a Deus. A justificação pelas obras finalmente consiste em seguir os caminhos do diabo, inimigo de Deus. A primeira e a segunda mensagens foram dadas em 1843 e 1844. Encontramos-nos agora sob a proclamação da terceira. Todavia, todas as 3 mensagens devem ainda ser proclamadas. É que as 3 mensagens devem ser repetidas aos que estão buscando a verdade hoje, pelos livros e pela prática. Em nossa vida, devemos fazer soar
essas mensagens, mostrando-lhes a ordem e a aplicação das profecias que nos trazem a mensagem do terceiro anjo. Não pode haver terceira mensagem sem primeira. E estas mensagens devemos dar ao mundo em publicações, em discursos, mostrando em termos práticos a história e a profecia, as coisas que aconteceram e as que hão de acontecer. Muito bem, então a primeira missão da igreja que eu mencionei é cuidar das pessoas. A segunda missão da igreja é proclamar a mensagem no contexto das 3 mensagens angélicas. Finalmente, a missão número 3. Missão número 3. Fazer discípulos de todas as nações. Para tanto, eu quero ler o conhecido texto de Mateus, capítulo 28, versículos 18 a 20. Ok? Mateus, capítulo 28, versículos 18 a 20. Está com a sua Bíblia aí, amigo? Podemos ler? Então vamos lá. Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês. E eis que estou com vocês todos os dias, até o fim dos tempos. Notou? Vão e façam discípulos. De onde? De todas as nações. Conforme podemos ler no texto de Mateus, a última instrução dada por Jesus aos discípulos foi: vão, façam discípulos de todas as nações. Assim como Cristo foi enviado ao mundo pelo Pai, assim também ele enviou seus discípulos. Os membros da igreja foram desafiados a sair do mundo para serem enviados de volta ao mundo com uma missão e uma mensagem. Em outras palavras, o discipulado de Jesus deve ser vivido em meio ao mundo. Além disso, o discipulado de Jesus não é a recompensa para alguns por um comportamento especial, mas sim o mandamento divino que abrange a todos os cristãos. O principal vocábulo grego traduzido como discípulo é matetes, usado nos evangelhos para referir-se a um seguidor de Jesus, um aprendiz de Jesus, alguém comprometido com Jesus. Portanto, um discípulo é alguém que ouviu o chamado de Jesus e se torna seu seguidor. Amigo querido, a igreja tem a missão de formar discípulos que se tornem discipuladores. Dessa forma, nós vamos cumprir a missão que Deus nos encomendou como igreja. Com a finalidade de se engajarem na missão e de engajarem outros na missão, saindo da condição de crentes, seguidores de Cristo, para se tornarem discípulos equipados, verdadeiros discipuladores, essa é a condição que Deus exige. Para ser ativo na igreja, não basta esquentar ou frequentar o templo, é necessário ser um discípulo. Agora você talvez esteja se perguntando, e como é que a igreja pode ajudar as pessoas a se tornarem discípulos e discipuladores? Bom, é fundamental que a igreja promova algumas ações. Eu quero comentar aqui algumas ações, algumas dessas. Primeira, a fim de ajudar os membros a serem discípulos, a igreja precisa promover práticas ou disciplinas espirituais pessoais. Uma das principais disciplinas espirituais é a oração. Todo discípulo e discipulador ora constantemente. Ora sem cessar, como diz 1 Tessalonicenses 5,17. Ou seja, mantém-se sensível à voz de Deus o tempo todo. O estudo da Bíblia é também outra disciplina espiritual. Todo discípulo e discipulador estuda a palavra de Deus. Além de orar e ler a Bíblia, o verdadeiro discípulo pratica a meditação cristã e a solitude. O Salmo 119, versículo 48, vamos ler esse texto? Salmo 119, versículo 48. Salmo 119,
versículo 48, diz assim, olha que impressionante esse texto. Salmo 119, 48. Para os teus mandamentos que amo, levantarei as mãos e meditarei nos teus decretos. Meditarei nos teus decretos. O salmista nos conclama a meditação. E sabemos que isso só é possível quando praticamos e valorizamos a solitude, que é um momento sublime quando arrancamos o fone dos ouvidos, quando nos desconectamos do bate-papo virtual, quando ficamos quietos e entramos em sintonia com Deus. Com calma, com paciência, como quem espera um encontro especial. Isso implica ficar a sós conosco mesmos, para então estarmos prontos para ficar a sós com Deus, a fim de poder pensar, refletir, criar, meditar nas coisas eternas, naquilo que é essencial na vida. Além disso, em segundo lugar, a fim de ajudar os membros a serem discípulos e discipuladores, a igreja precisa executar atividades eclesiásticas e sociais. Ao estar plenamente convictos do amor de Deus por nós e ter o hábito de uma vida devocional centralizada em Cristo, estamos prontos para nos engajarmos em todo tipo de atividades, as quais não são meros projetos, e sim o estilo de vida de quem ama a Cristo, o estilo de vida de um discípulo e de um discipulador. E que atividades seriam essas? As atividades da igreja. Por exemplo, culto de sábado, JA, cultos da semana, PGs durante a semana, envolvimento na escola sabatina, estudar a Bíblia com pessoas interessadas, interceder em oração pelos necessitados, oferecer assistência social aos interessados, colaborar com as campanhas sociais da igreja, etc. Finalmente, a fim de ajudar os membros a serem discípulos e discipuladores, a igreja precisa motivá-los a desenvolverem atividades espirituais com os não crentes. Irmãos queridos, não basta cultuar com os irmãos da fé no templo. Não basta. Não é suficiente. É necessário que o discipulador saia a campo, a fim de encontrar interessados para, junto com eles, desfrutar das bênçãos de pertencer ao povo de Deus. A experiência da mulher samaritana nos leva a entender que o crescimento é o resultado natural de alguém que deixou de ser apenas um seguidor de Cristo e tornou-se um discípulo e um discipulador. Podemos inferir, então, que uma igreja formada por discípulos e discipuladores acaba crescendo em seu número de membros e também avança na implantação de novas congregações, pois crescer é o resultado esperado e natural de quem se alimenta na palavra, de quem cultiva a fé e de quem mantém comunhão com Cristo. O grande desafio e missão da igreja é tornar cada membro um discípulo e um discipulador. Esta missão vai além de alvos, além de atividades, além de treinamentos. Precisamos criar na Irmandade a consciência e o compromisso do discipulado como estilo de vida. Por isso, aqui vai uma frase sugestiva. Preste atenção. Não basta ser batizado. Temos que viver o discipulado. Vou repetir. Não basta ser batizado. Temos que viver o discipulado. Enfim, o discipulado é a necessidade da missão da igreja. Sem discipulado, não há como cumprir a nossa missão. Bom, eu quero concluindo aqui com o último texto, tá bom? Efésios capítulo 1, versículos 4 a 6. Efésios capítulo 1, versículos 4 a 6. Efésios 1, 4 a 6. Antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Em amor nos predestinou para ele, para sermos adotados como seus filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o propósito da sua vontade, para o louvor da glória e da sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. As palavras do querido apóstolo Paulo sugerem que o supremo propósito da igreja é a adoração a Deus. E é maravilhoso saber que a manifestação
do propósito de Deus em criar e conceder-nos todas as bênçãos em Cristo é algo espetacular. E por isso, o apóstolo Paulo prorrompe em louvor e ele diz: a Ele seja a glória. A igreja em Cristo Jesus, por gerações, por todo sempre. Amém, diz ele. Lá mais para frente, no capítulo 3. O papel de cada um, de cada membro de igreja, é fundamental. Cada pessoa. Sabe que, enquanto instituição, a igreja organiza atividades missionárias. Todavia, a execução dessas atividades é atribuição de cada crente, de cada pessoa. Nesse sentido, Ellen White afirma categoricamente o seguinte: não somente sobre o ministro ordenado repousa a responsabilidade de sair a esta missão. Todo o que haja recebido a Cristo é chamado a trabalhar pela salvação de seus semelhantes. Atos dos Apóstolos, página 110. Nesse sentido, a advertência é clara. Ela também escreve: há por toda parte a tendência de substituir o esforço individual pela obra de organizações. A sabedoria humana tende à consolidação, à centralização, à edificação de grandes igrejas e instituições. Muitos deixam as instituições e organizações à obra de beneficência, eximem-se do contato com o mundo e seu coração torna-se frio. Ficam absorvidos consigo e insensíveis à impressão. Extingue-se-lhes no coração o amor para com Deus e o homem. Cristo confia a seus seguidores uma obra individual, uma obra que não pode ser feita por procuração. O serviço aos pobres e enfermos, o anunciar o evangelho aos perdidos, não deve ser deixado a comissões ou caridade organizada. Responsabilidade individual esforço e sacrifício pessoal são exigências evangélicas. Que tremendo! A Ciência do Bom Viver, página 147. O que significa tudo isso, irmãos? Que cada membro da igreja tem de cumprir a missão. Não espere você, a igreja, tomar a iniciativa, a união tomar a iniciativa, a associação tomar a iniciativa, a missão tomar a iniciativa. Não, esse é o papel de cada um de nós. Esse aspecto reforçado por Ellen White ao afirmar que longamente tem esperado que o espírito de serviço se apodere de toda a igreja, de maneira que cada um trabalhe para ele segundo sua habilidade. Atos dos Apóstolos, página 111. Deus está esperando o nosso envolvimento individual. Ou seja, cada pessoa tem uma missão, uma parte na missão. Ou como ela mesma escreveu, cada um tem uma obra a desempenhar, segundo sua capacidade. Testemunhos para a Igreja, volume 4, página 397. Irmãos queridos, o envolvimento pessoal na missão é tão importante que Ellen White argumenta que o recebimento da graça da salvação implica participação na missão. Ela diz o seguinte: a todos quantos se tornam participantes de sua graça, o Senhor indica uma obra em benefício de outros. Cumpre-nos estar individualmente em nosso posto, dizendo: eis-me aqui, envia-me a mim. Sobre o ministro da palavra, a enfermeira missionária, o médico cristão, o cristão individualmente, seja ele comerciante ou fazendeiro, profissional ou mecânico, sobre todos repousa a responsabilidade. Essa obra deve revelar aos homens o evangelho da salvação. Todo empreendimento em que nos empenhemos deve ser um meio para esse fim. Ciência do Bom Viver, página 148. Irmãos queridos, amigos, todos os membros da igreja são convidados a se envolverem na missão. E, de fato, muitos são ativos. Entretanto, existem aqueles que, durante uma existência, têm professado estar relacionados com Cristo, todavia nunca fizeram um esforço pessoal para levar uma alma sequer ao Salvador. Deixam todo o trabalho ao ministro, ao pastor. Não está certo isso. Todos nós temos que nos envolver. Finalmente, como uma espécie de síntese, Ellen White nos lembra que a Igreja de Cristo na Terra foi organizada para fins missionários.
O Senhor deseja ver a igreja idealizando meios pelos quais elevados e humildes, ricos e pobres possam ouvir a palavra da verdade. O desejo a todas as nações, página 141. Sim, amigos queridos, devemos viver neste mundo para ganhar almas para o Salvador. Foi uma bênção e um privilégio para mim poder partilhar com você a mensagem de hoje. Espero que a palavra de Deus tenha falado do seu coração e que você, sua família, eu, todos nós, possamos nos envolver na missão que Deus nos encomendou. Dessa forma, prepararemos um povo para a vinda do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Que poderosa mensagem, não é? Estava acompanhando aqui os comentários, muitas pessoas se sentindo tocadas, né? Pela exposição da palavra hoje pelo pastor Adolfo. A Luciana Rezende, obrigado pelo seu comentário, Luciana. Que palavra linda, edificante. Nós cristãos temos responsabilidade dentro e fora da igreja. É verdade. Muita gente aqui comentando. O Gregory Campos, linda mensagem, né? Deus seja louvado por isso. E reforçando 3 pontos aqui, né, pastor Vinícius, que o pastor Adolfo mencionou. Na nossa missão, né, cuidar das pessoas, proclamar a mensagem, e o 3º ponto, fazer discípulos. Aliás, poderia ser uma boa pergunta aí para o nosso concurso cultural, né? Mas essa a gente já descarta, né? Não será. Quem sabe, né? Pois é. Vamos ver como que o pessoal se comporta no chat aí, né? Será que o pessoal está querendo ganhar essa enciclopédia, Márcio? Eu estou em dúvida. Não sei se o pessoal está querendo ganhar. Muitas pessoas, tenho certeza. Mas vamos segurar um pouquinho. Mas o pessoal prestou atenção na mensagem, Bastante. Não por causa do presente, Claro. por causa da mensagem, assim, que foi muito especial, né? E olha, muito interessante, porque muitos anotando os textos ali, os textos bíblicos que foram compartilhados pelo pastor Adolfo, né? E isso é muito importante, isso reforça o aprendizado. Muito bem. Bem, nós temos a oportunidade de conversar um pouquinho mais sobre esse tema, sobre a missão, que é uma missão que Deus deixou para cada um de nós, como aprendemos hoje, né? Conversando ao vivo aqui com o pastor Adolfo Soares. Ele já está conectado com a gente. Pastor Adolfo, boa noite mais uma vez. Que privilégio a gente poder falar aqui ao vivo, né? E ampliar um pouquinho mais dessa mensagem que o Senhor deixou para nós hoje. Pastor Márcio, pastor Vinícius, boa noite. Boa noite. Para mim foi um grande privilégio poder compartilhar neste momento a palavra. E a palavra sempre fala no nosso coração, né? Porque quando a gente abre a Bíblia, é Deus falando no nosso coração. E essa palavra primeiramente serviu para mim, para minha reflexão, obviamente. E esse é um tema fascinante. Sabe, pastor Márcio, pastor Vinícius e amigos, é gostoso falar de profecias, Daniel, Apocalipse, é bom falar de história, arqueologia, Antigo Testamento, Novo Testamento, claro que é gostoso. Agora, tudo isso sem missão, eu pergunto, de que adianta? É verdade. Eu de vez em quando vou aqui numa igreja, pastor Márcio, aqui no Núcleo Bandeirante, onde eu moro, em Brasília, uma pequena igreja adventista, super animada, e quando eu ocupo o púlpito, lá do púlpito, eu vejo lá no fundo uma plaquinha, um banner, escrito mais ou menos assim, aqui a gente vem para se alimentar e sai para pregar e testemunhar. Olha só. É isso. Importante. Não é só se alimentar e não é só testemunhar. Essas são as duas coisas. Então, a gente termina essa semana aqui online enfatizando a missão, porque o grande conflito exige testemunhas. Esse é o ponto. Muito bem. Pastor Adolfo, diante desse desafio enorme, né, de a gente proclamar a mensagem
a toda a nação, tribo, língua e povo, alguns se perguntam se a igreja, nesse processo, ao cumprir a missão, se ela deveria usar novos métodos, novas técnicas. O que o senhor diria a respeito disso? Olha, pastor Márcio, isso é uma excelente pergunta. E eu acho que uma resposta adequada está na Bíblia. Se os amigos quiserem nos acompanhar, ali no livro de Atos, capítulo 14, o apóstolo Paulo fala para uma audiência pagã, ou seja, o pessoal não era cristão. E em Atos 17, em Listra, em Atos 14, em Atos 17, Paulo fala para uma audiência também pagã, em Atenas, no Areópago. Assim, esses dois modelos bíblicos são muito bons de serem estudados. Agora, observemos, em ambos os casos, pastor Márcio e amigos, em ambos os casos, o apóstolo Paulo faz uma ponte para seus ouvintes entre o nível de suas necessidades percebidas, que no caso ali, embora eles fossem pagãos, tinham uma percepção da divindade, embora fosse uma divindade politeísta, e o apóstolo Paulo aproveita essa circunstância para lhes falar do Criador Supremo, do único Criador, que estava muito além, que transcendia os deuses mitológicos que essas populações de Listra e de Atenas alimentavam. Lá em Listra, o apóstolo Paulo conecta o público com o Deus vivo. E em Atenas, o apóstolo Paulo conecta... Isso é o que eu encontrei na internet. O apóstolo Paulo conecta a sua audiência com o Deus Criador. Com o Deus Criador. Então, eu acho que esse conceito, esses princípios que estão em Atos 14 e 17, são um bom ponto de partida para essa pergunta, pastor Márcio. Mas eu vou mais especificamente ainda. Se a gente perguntasse para o apóstolo Paulo, que é o grande evangelista do Novo Testamento, e um teólogo profundo, a gente perguntasse para ele, pastor Paulo, qual é o seu método? O que o senhor pensa de métodos e técnica? Eu quero ficar com a resposta do apóstolo Paulo, que está lá em 1 Coríntios 9, 19 e 23. E, se você me permite, pastor Márcio, eu queria ler esse texto, claro, porque a sua pergunta é importantíssima e tem uma resposta bíblica claríssima. 1 Coríntios, capítulo 9, versículos 19 a 23. Eu vou ler aqui, tá bom? Excelente. 1 Coríntios, capítulo 9, versículos 19 a 23. Eu tenho aqui no meu computador aqui a Bíblia aberta, eu vou ler aqui. Diz assim, ó. Porque, 1 Coríntios 9, 19 a 23. Porque, sendo livre de todos, fiz-me escravo de todos, a fim de ganhar o maior número possível. Para com os judeus, fiz-me judeu, a fim de ganhar os judeus. Para com os que vivem sob o regime da lei, como se eu mesmo assim vivesse, para ganhar os que vivem debaixo da lei, embora eu não esteja debaixo da lei. 21. Aos sem lei, como se eu mesmo o fosse, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que vivem fora do regime da lei. 22. Fiz-me fraco para com os fracos, a fim de ganhar os fracos. Fiz-me tudo para com todos, a fim de que, por todos modos, salvar alguns. E ele termina no verso 23 dizendo assim, tudo faço por causa do Evangelho, para ser também participante dele. Agora, preste atenção, querido irmão, querida irmã, estamos falando de se vale utilizar novas técnicas, novos métodos. Preste atenção aqui. Com base nisso que eu acabei de ler, em 1 Coríntios 9, 19 e 23. Observe nesse texto, depois você lê com mais calma, mas observe nesse texto. O apóstolo Paulo não defendia a descaracterização do Evangelho. O apóstolo Paulo não defendia a diluição da mensagem divina. Ao contrário, ele descreve uma contextualização da mensagem do Evangelho mediante estratégia intencional de identificação do Evangelho com o povo, ou a audiência que ele queria alcançar. No caso aqui, falamos de Listra e de Atenas. Assim, a contextualização de Paulo não era a modificação da revelação divina, mas a tradução da verdade divina. O problema é que alguns pregadores estão modificando a revelação. Não estão traduzindo. Estão modificando, estão alterando o conteúdo.
Isso vai além do princípio bíblico. É claro que nós não podemos pregar hoje para uma audiência de 2023 com a mesma técnica ou método que Paulo utilizou. Isso requer, então, tradução, pastor Márcio, pastor Vinícius e queridos amigos. Tradução, não atualização e não também modificação. Não. Temos que falar na linguagem do povo. A criança, você não pode simplesmente abrir Apocalipse 13 e começar a ler do jeito que está na Bíblia para adulto. Ela não vai entender. Aqui, aproveito e faço uma propaganda. A Igreja Adventista tem o presente de Nick. O presente de Nick está fazendo uma revisão da série O Grande Conflito. E o que é a série O Grande Conflito, pastor Márcio, pastor Vinícius? É a série O Grande Conflito, os 5 livros, numa linguagem que a criança de 7, 8 anos é capaz de entender. Isso se chama, pastor Márcio, pastor Vinícius e amigos, isso se chama contextualização, tradução, não modificação. Portanto, podemos usar novos métodos, novas técnicas? Claro, devemos, sem modificar, sem atualizar, sem mudar, apenas contextualizando e traduzindo. Oi, pastor Adolfo. Queria cumprimentá-lo pela excelente mensagem que apresentou a nós e também por essa resposta tão completa e pertinente e importante para os dias de hoje, né? Agora eu queria acrescentar uma outra pergunta. Na sua concepção, à luz da teologia do grande conflito, por que é importante que cada membro da igreja desempenhe um papel no cumprimento da missão? Por que a gente não pode ficar esperando outra pessoa fazer? Por que cada um de nós tem um papel e por que é importante, à luz da teologia do grande conflito, que cada um de nós estejamos apostos no cumprimento da missão? Muito bom, essa pergunta é extremamente apropriada, pastor Vinícius. O livro O Caminho a Cristo, que é um preciosíssimo livro escrito por Ellen White, que, aliás, eu recomendo a leitura, vocês já falaram dele ao longo da semana, mas é um livro extremamente esclarecedor. E nesse livro, O Caminho a Cristo, na página 79, pelo menos da edição que eu consultei, que eu leio, que eu li recentemente, há uma citação clássica de Ellen White que vale a pena aqui lembrá-la. E essa citação diz mais ou menos assim, que Deus poderia ter confiado aos anjos celestiais a mensagem do Evangelho. Deus poderia ter empregado outros meios para cumprir o seu propósito. Mas, diz Ellen White, em seu infinito amor, ele preferiu tornar-nos cooperadores seus. Tornar-nos cooperadores seus. Para quê, diz ela? Para que pudéssemos partilhar das bênçãos, da alegria e do enlevo espiritual que resulta o ministério altruísta de pensar em favor dos outros. Que coisa extraordinária! Se nós não compartilhamos, não testemunhamos, sabe o que acontece, pastor Vinícius? Ficamos egoístas, arrogantes, petulantes. O mundo gira em torno de nós mesmos e resulta um pacote muito pequeno. Quando nós abrimos o coração e as mãos para os outros, nós nos tornamos maiores, além de levar o evangelho para os outros. Então, anjos poderiam fazer com mais eficácia? Poderiam. Mas Deus quer que nós desenvolvamos um espírito altruísta. E, pastor Vinícius, nesse mesmo livro, Caminho a Cristo, tem um capítulo chamado Testemunho, como testemunhar. Extraordinário. Um dia eu li esse capítulo e reli. É óbvio que Ellen White não é uma teóloga sistemática, ela não põe os pontos 1, 2, 3, mas eu fiz uma listinha. E eu fiquei impressionado, porque eu nunca tinha parado para fazer isso. Caminho a Cristo. Eu consegui listar, pastor Vinícius, 15 benefícios que Ellen White aponta para o testemunho, para o cumprimento da missão. Não dá tempo de aqui entrar em detalhes, mas eu vou mencionar alguns que eu me lembro. Ela diz assim, quem testemunha o amor de Deus tem profundidade de caráter. Já pensou? Quem testemunha, diz ela, tem estabilidade de caráter. Quem testemunha desenvolve amabilidade de caráter. E ela diz, quem testemunha desenvolve paz interior. Uma pessoa que se torna participante da missão, diz ela, suas aspirações são mais elevadas. Uma pessoa que participa da missão, diz Ellen White, expulsa a preguiça. Ela também diz, não há egoísmo na vida de quem participa da missão. Outra coisa que Ellen White diz e que me chama muita atenção, diz que a pessoa que testemunha e que participa da missão tem uma percepção espiritual mais clara.
tem fé constante, fé crescente e vida de oração. Então, há um ganho enorme em ser um missionário onde Deus nos colocou. É para o nosso próprio crescimento. Muitas vezes, quem precisa da missão quem mais precisa da missão não é o outro, sou eu, para sair da minha vida confortável, egoísta, e para me entregar, como diz Ellen White, para uma vida de altruísmo. Muito bom, pastor Adolfo. Nos permita colocar mais uma pergunta aqui para o senhor, para a gente aproveitar bem o seu tempo, sua participação aqui conosco. Talvez algumas pessoas se perguntem, né, o que é mais importante? Se a gente deveria dedicar mais tempo para pregar o evangelho para quem não conhece a Deus, ou se nós deveríamos de focar no cuidado, né, no atendimento àquelas pessoas que já fazem parte do povo de Deus? Ou não deveríamos de criar essa dicotomia, né, fazendo isso em detrimento daquilo? Bom, essa é uma pergunta muito importante. Meu querido professor do seminário, pastor Emilson Reis, talvez diria, isso é uma casca de banana, né? Mas, pastor Márcio, essa pergunta é importante, porque, infelizmente, algumas pessoas fazem essa dicotomia que não é necessária. Mas é importante a gente pensar nessa questão. Eu talvez devolveria para você a pergunta da seguinte forma. O que é mais importante no avião? A asa esquerda ou a asa direita? Eu vou te falar, eu viajo com frequência. Eu prefiro as duas asas. Perfeito. E se tiver uma terceira, eu prefiro mais uma terceira. Isso quer dizer o quê, pastor Márcio? Alimentar a igreja local é fundamental. Levar o evangelho para quem não conhece Deus também é fundamental. Eu diria, na verdade, que uma igreja bem cuidada, bem alimentada, é uma igreja onde os irmãos testemunham melhor, de maneira mais poderosa e de maneira mais eficaz. Assim, nós temos que ter a preocupação de ter uma comunidade local forte, bem alimentada, solidamente estabelecida, porque pessoas assim serão testemunhas mais eficazes do amor de Deus. Se uma pessoa não se alimenta espiritualmente, corretamente, com oração, com a palavra de Deus, que tipo de testemunho vai dar? Não vai ter solidez na sua argumentação, não vai ter solidez no seu convívio, não vai ter convicção naquilo que apresenta. Agora, uma pessoa bem alimentada da palavra de Deus, uma vida de oração, o seu testemunho será eficaz e poderoso. Assim, pastor Márcio, vamos cuidar da igreja local, alimentá-la bem, porque essa igreja local bem alimentada será uma poderosa testemunha onde estiver e com as pessoas com as quais se encontrarem. Excelente, pastor Adolfo. Mais uma outra pergunta também muito importante. Eu me lembro que a gente tinha uma visão assim um pouco diferente da realidade, né? Quando eu era criança, por exemplo, ficava pensando que as pessoas que eram missionárias eram só aquelas pessoas mais velhas, né? Aquelas pessoas que já tinham muitos anos de igreja. Mas eu percebo que há uma mudança de mentalidade muito favorável, né? E eu pergunto, na sua concepção, como as novas gerações, a gente fala de crianças, de juvenis, adolescentes e jovens, né, podem também desempenhar um papel no cumprimento da missão para que as pessoas também conheçam sobre Jesus? Excelente. A nossa igreja, a igreja adventista, particularmente falando, é uma igreja jovem. Tem muitos jovens. Onde você vai, tem criança, juvenil, adolescente, universitário. É uma igreja jovem aqui no Brasil. A comunidade cristã, você vê muitos jovens, o que é uma coisa maravilhosa, né? Você vai num culto, uma vigília, você tem a juventude, dezenas, centenas. A igreja onde eu congrego aqui em Brasília, a igreja da Asa Sul, a igreja central, quando vão contar historinha infantil, que é basicamente para criança, é um batalhão, é uma igreja, quase 2 igrejas. Impressionante. Eu me lembro aqui, pastor Vinícius, do texto poderoso do apóstolo de João, lá em 1 João 2,14. Ele diz assim: jovens, vocês são fortes. Vocês são fortes. Da forma que a juventude, as novas gerações, têm uma capacidade imensa de testemunho, porque tem vivacidade, tem alegria, tem compromisso,
Os jovens podem ser extremamente responsáveis. Então, eu queria, nesse sentido da sua pergunta, pastor Vinícius, pensar em alguns pontos. O primeiro deles é o seguinte: jovem, você quer ser uma testemunha poderosa? Leve em consideração o seguinte: entregue-se completamente a Jesus Cristo. Um missionário não pode ter o coração dividido, porque coração dividido, dizia meu saudoso pastor José Carlos Ramos, coração dividido é coração de ninguém. Coração dividido, coração de ninguém. Se você tivesse que ter uma placa, você não vai ter uma placa visível na mente, mas uma placa invisível na sua mente, deveria dizer assim, ó, 100% Jesus. Se você for 100% Jesus, esse é o primeiro passo para uma vida de missionário bem-sucedida. Um segundo aspecto, descubra qual é o seu dom. Converse com o seu pastor da igreja local, com a liderança, faça um teste dos dons, converse com alguém, pega lá as indicações do apóstolo Paulo, que faz uma lista dos dons, e você vai perceber que meu talento, meu ministério, que é uma ênfase da Igreja Adventista, sétimo dia, é importante. Você não tem que inventar as coisas, você serve a Deus com o talento, o dom que Ele mesmo lhe deu. Um outro aspecto importante para as novas gerações, pastor Vinícius, é o seguinte: você precisa se preparar. Você precisa estudar. Você precisa conhecer a palavra para falar dela aos outros. Eu estou me lembrando aqui de uma jovem estudante que um dia me parou num determinado campus universitário pedindo-me um estudo bíblico. Falou assim: pastor Adolfo, você me dá um estudo bíblico? E eu pensei que ela estava falando de um folheto de estudo bíblico. Eu falei: eu vou lá na sala pastoral. Eu falei: não, eu não quero um folheto, eu quero que você me ensine a Bíblia. Eu falei: não, mas você conhece a Bíblia, você é de uma família cristã, seu pai é um pastor super conhecido, certamente você conhece a Bíblia melhor do que eu. Ela falou: não, eu não conheço. Aí eu vi que o assunto era sério, eu parei, perguntei: o que foi? Ela me disse: pastor, no sábado, agora, uma garota amiga nossa no nosso quarto, no internato, pediu que eu falasse para ela sobre o sábado. E era o momento que eu estava esperando. Eu orei a Deus pedindo por esse momento. E ela me falou: ela me disse: você me fala sobre o sábado? O sábado que é tão lindo, eu queria saber mais sobre o sábado. Então essa garota adventista, universitária, que pegou a Bíblia assim, foi lá para Êxodo capítulo 20 e começou a ler. E a outra moça falou: não, Êxodo 20 não, esse eu já conheço, eu quero outros. Me fala de Jesus guardando o sábado. Me fala dos apóstolos guardando o sábado. Me fala do sábado no Antigo Testamento. Eu quero saber no Novo Testamento. Sabe o que aconteceu, pastor Vinícius? Essa jovem universitária, adventista de berço, não foi capaz de sair de Êxodo 20. E ela admitiu: pastor Adolfo, eu não sei. Então, querido jovem, deixa eu lhe falar. Você quer ser uma testemunha eficaz na universidade, na escola, no bairro, no trabalho? Prepare-se, estude. A CPB tem livros extraordinários sobre estudos bíblicos. Tá bom? E, finalmente, um último ponto. Uma vez preparado, procure lugar, procure um campo missionário. E pode ser sua própria família, pode ser sua universidade, pode ser o colégio, a escola onde você estuda, pode ser o bairro onde você mora. Ou talvez Deus chame você para ir para um país distante para falar de Deus. Mas lembre-se, seja 100% Jesus. Descubra seu dom, prepare-se, estude e entregue-se a Deus. E Deus certamente tem um lugar para você na missão, perto ou longe. Poxa, que bênção. Que pena que o nosso tempo seja tão curto aqui, né? Poderíamos falar muito mais, né, pastor Adolfo? Mas aqueles que desejarem ouvir um pouco mais sobre essa mensagem poderão visitar nossas igrejas amanhã, não é verdade? No sábado do Espírito de Profecia. Poderia falar um pouquinho para a gente, pastor, encerrando sua participação aqui sobre o último dia dessa programação que nós tivemos ao longo dessa semana? Claro, pastor Márcio. Amanhã é todo o primeiro sábado de novembro na Igreja Adventista, na América do Sul, é o sábado do Espírito de Profecia. E amanhã é o encerramento da semana. Na verdade, a semana não termina com o sermão de hoje, termina com o sermão de amanhã na igreja local. Então, eu queria convidar você, que está ali na sua comunidade local, na sua igreja local, que você estivesse na sua igreja local, porque seguramente acontecerá o encerramento e o sábado do Espírito de Profecia, que neste ano tem o nome Um Presente para o Tempo do Fim. Assim,
que a continuidade amanhã seja boa e que você coroe esta semana participando com seus irmãos que você conhece, com os quais você convive, com seu pastor, com a sua liderança. Será um lindo sábado pela graça de Deus. Excelente. Pastor Adolfo, muito obrigado pela participação, nossa gratidão também por estar à frente deste programa que abençoa a vida de tanta gente, né, ao longo desta semana. Um forte abraço. Pastor Márcio, Pastor Claro. Vinícius, me permite um segundinho, por gentileza? Sem dúvida. Por favor, muito obrigado a vocês dois que conduziram esse programa de maneira tão jovial, tão simpática. Obrigado mesmo. Obrigado aos pastores que apresentaram as mensagens. Você, pastor Vinícius, também tivemos o pastor Jean, tivemos o pastor Gerson, pastor Márcio e ontem à noite pastor Renato Stêncio, com mensagens poderosas, bem elaboradas, bíblicas e pastorais. Muito obrigado, seus queridos pastores, que tomaram do seu tempo, da sua dedicação para nos alimentar com a palavra de Deus e nos lembrar da importância desses temas. E obrigado a você que nos acompanhou. Que Deus abençoe você e a sua família. Muito bem, pastor Adolfo, falando lá de Brasília para a gente. E olha, agora nós vamos lá para o interior de Alagoas, porque vamos conhecer mais um mini Centro Arte que está sendo inaugurado. E quem conta essa história para a gente é a Rebeca Ricarte. Então acompanhe. Boa noite, pastor Vinícius, boa noite, pastor Tonete. Feliz sábado para vocês, feliz sábado para todo mundo que acompanha a gente. Olha, o sentimento por aqui é de que agora chegou a nossa vez. É que ao longo da semana, né, nós acompanhamos aí a inauguração de vários centros White pelo redor do nosso país. E agora é a vez daqui, do estado de Alagoas, da região Nordeste. Nós vamos hoje ter também a inauguração do nosso espaço, do nosso mais novo mini Centro White. Eu estou com o pessoal aqui da igreja do Alto do Cruzeiro, na cidade de Arapiraca, no interior de Alagoas. E nós vamos realizar daqui essa cerimônia. Como vocês podem ver, o pessoal aqui já está organizado, esperando só esse momento, e vocês ficam agora com essa cerimônia. Amigos, declaramos inaugurado o Mini Centro White em 3, 2, 1! Portas abertas, então, esse que é o mais novo mini Centro White do Brasil, isso mesmo, aqui na cidade de Arapiraca, em Alagoas. Nós vamos entrar para conhecer de pertinho, eu te convido, vem comigo. Vamos conhecer lá dentro esse espaço, um espaço aconchegante, um espaço preparado para receber os adventistas, os visitantes que querem conhecer mais sobre as temáticas, né, sobre a história do adventismo. Esse é um espaço para publicações, também para gravuras, e tudo aqui que você vem contemplar, você acaba adquirindo novos conhecimentos, aprendendo conteúdos, né, que vão ser levados para toda a vida. Eu vou conversar com algumas pessoas aqui. A primeira pessoa com quem eu vou conversar é o pastor André Andrade, ele que é o diretor deste Ministério de Espírito de Profecia para a Igreja Adventista aqui no estado de Alagoas. Pastor André, explica para a gente por que a escolha dessa cidade, né, a cidade de Arapiraca, para este centro especial. Boa noite, Rebeca. Boa noite a todos que acompanham essa inauguração do Mini Centro White. Escolhemos a cidade de Arapiraca por ser o segundo maior polo dentro do estado de Alagoas. Aqui nós temos um povo fiel em aproximadamente 6 distritos aqui nessa geografia, e esse é o primeiro Mini Centro White sendo inaugurado aqui, Rebeca, o primeiro de muitos. Então estamos aqui felizes e alegres por estar crescendo nessa área de espírito de profecia aqui no nosso campo. Agora contextualiza o pessoal que está nos assistindo. Esse é o primeiro aqui em Arapiraca, mas no estado de Alagoas já temos outros mini centros e tem a projeção aí para novas inaugurações? Sim, com certeza. Estamos inaugurando hoje aqui em Arapiraca, mas esse é o quarto do campo aqui da Missão Alagoas. E no final do ano, no final de novembro, nós teremos a inauguração de mais um Mini Centro White. O nosso sonho é que pelo menos tenha um centro de pesquisas como esse em cada distrito aqui do nosso território, Rebeca. Ok, maravilha, pastor, muito obrigada. Vamos conhecer um pouquinho mais aqui?
Olha só, essa parede é a parede dos pioneiros. A gente pode ver os pioneiros da igreja nos Estados Unidos, no Brasil, missionários, muito importantes para a história da igreja, livros, publicações. Pastor, tudo aqui foi selecionado. Pastor Breno Avelar, ele é o pastor distrital aqui desse distrito do Alto do Cruzeiro. Pastor, fala pra gente, é uma alegria ter isso na sua igreja. A única igreja da cidade, né, mas a cidade ela tem outros distritos e é um espaço aberto para todos os adventistas da cidade, não só do Alto do Cruzeiro, certo? Com certeza, nós temos aqui 6 distritos em Arapiraca. Esse é o terceiro minicentro de pesquisas Ellen White do estado e o primeiro na cidade, que vai abençoar todos os membros. Quem quiser vir aqui e participar e conhecer o nosso centro de pesquisas, vai poder vir sempre nos dias de culto 1 hora antes. Se você quiser vir para pesquisar, estudar ou levar algum livro para estudar em casa, vai poder procurar também o líder de publicações aqui da igreja e com certeza vai poder retirar e passar um tempo com esse livro. O nosso objetivo aqui é fortalecer ainda mais a nossa identidade adventista. Muito obrigada, pastor Breno. E essa é a oportunidade para os membros da igreja visitarem. Inclusive, a gente já tem alguém aqui que já está observando, né? Já está aproveitando, pegou um livro bem antigo, inclusive, né, irmão? Sim, Conflito dos Séculos, né? Um livro maravilhoso no qual realmente eu gosto, né? Aliás, a igreja, ela se delicia, né, com essa mensagem tão importante para os dias de hoje. Irmão, o senhor é ancião nessa igreja. Fala pra gente a importância, como que o senhor vê a importância de ter um espaço como esse dentro da sua igreja. Como adventista, né, eu vejo que há uma necessidade muito grande, no qual até a igreja também tem necessidade disso, né, de estar aí revendo o Espírito de Ellen White e alicerçando a nossa fé. Existe uma ansiedade muito grande por esse momento. Exatamente. E a gente tem aqui a oportunidade das crianças também, que já estão vendo, vislumbrando. Pastor Alan Araújo, ele é o nosso diretor de Espírito de Profecia para toda a região Nordeste. A gente vem em um espaço como essa oportunidade de aprender sobre temas diferentes, né, pastor? Sobre o que o Espírito de Profecia fala, afinal, qual é a temática desses livros, por que eles são tão importantes para o nosso crescimento espiritual? Rebeca, além de você ter um conhecimento da nossa fundamentação histórica na Igreja Adventista, tem uma história, também a nossa parte teológica, porque nós temos aqui os escritos de Ellen White, que trata sobre a vida espiritual, a vida cristã dos membros, a parte de saúde, a parte de educação. E é claro, entre outros assuntos que ela trata, nós temos aqui mais livros que podem ser usufruídos pela igreja. É um material que vai assim fortalecer espiritualmente e, é claro, levá-los a um conhecimento melhor da nossa história de Cristo Jesus. Maravilha, muito obrigada, pastor. Um espaço realmente para ser aproveitado, para conhecimento, para pesquisa, não é? Pastor Brian é o nosso secretário para o campo, para a região aqui do estado de Alagoas. Pastor Brian, como a igreja se sente, qual é o papel do centro, do Minicentro White, dentro da filosofia, dentro da missão da Igreja Adventista? A igreja em Alagoas está em festa hoje, porque a gente ganha mais um Minicentro White que vai ajudar a fortalecer a identidade da igreja. Uma igreja que conhece a sua identidade sabe que é uma igreja missionária. Sem dúvida, esse espaço vai ajudar a formar líderes com essa visão missionária, para completarmos a obra de pregar o Evangelho. Muito obrigada, pastor. Então ficam aí as informações. Nós estamos em festa por aqui, pela inauguração de mais um Minicentro White, o terceiro aqui do estado de Alagoas. Mais um, muito em breve também virá na sede da Missão Alagoas, na cidade de Maceió. E agora a gente volta com vocês aí no estúdio. Excelente, Rebeca. Muito obrigado aí por mostrar pra gente os bastidores dessa inauguração. E um abraço para o pessoal aí de Arapiraca, lá no interior de Alagoas. Certamente vai ser uma bênção, né? Vocês terem mais um Minicentro White para atender a comunidade. E, pastor Vinícius, em centros White como este, certamente a enciclopédia de Ellen White é um volume que não pode faltar, né? Tem que estar lá. Não tenha dúvida, pastor Márcio Tonetti, nós estamos chegando a um momento assim mais esperado, né? Um dos momentos mais esperados dessa semana. É verdade. Que é o concurso cultural do maior livro que já foi publicado pela Casa Publicadora Brasileira. Eu estou repetindo essa frase, né? Toda semana, porque realmente é algo muito importante. Nós sabemos como foi especial trabalhar no processo de editoração desse material, desse livro, da tradução e da editoração. Foi um livro que foi publicado em tempo recorde no Brasil, né? Saiu lá nos Estados Unidos, já foi publicado rapidamente aqui,
porque a gente queria oferecer para a igreja o que há de melhor, de mais novo e de mais atualizado em relação a esse assunto. Mas, pastor Márcio, antes de fazermos aqui o nosso concurso cultural, em nome do pastor Adolfo também, nós queremos agradecer a todos os pastores departamentais, diretores nas uniões e nos campos também, nas associações do Departamento do Espírito de Profecia. Esse pessoal se mobilizou uma grande quantidade de pessoas e nos ajudou a organizar essa semana tão especial. A cada dia nós acompanhamos aí inaugurações de minicentros e aí nós vemos a participação desses pastores tão queridos, departamentais das uniões e também dos campos, das associações que fizeram o melhor para que a igreja pudesse ser atendida em relação a essa semana e também nas inaugurações dos minicentros. Nosso abraço para vocês, queridos pastores departamentais, e a nossa gratidão pelo trabalho de vocês. Mas agora nós vamos ao nosso concurso cultural. Pastor Márcio Tonetti, nós temos alguma pergunta assim bombástica para fazermos assim o nosso concurso hoje? Porque hoje não pode ser uma pergunta que as pessoas conseguem responder antes da resposta. Não, exatamente. Antes da pergunta. Tem que ser uma pergunta de quem realmente prestou muita atenção na mensagem profunda do pastor Adolfo, porque hoje é o último dia aqui das nossas transmissões e hoje é o dia de alguém levar para casa a enciclopédia de Ellen White. Pastor Márcio Tonetti, fala da importância de ter esse livro na sua concepção. Olha, enfim, tem um pastor muito conhecido aqui no Brasil chamado Alberto Tim, que trabalhou inclusive lá no White State, no patrimônio literário de Ellen G. White, lá nos Estados Unidos. Hoje ele está no Instituto de Pesquisa Bíblica, mas para todas as pessoas que costumam ser orientadas por ele, no mestrado, doutorado, ele costuma dizer assim, olha, você não pode deixar de ter esse volume. Não pode. E é justamente isso, né? É uma obra estrutural, né? Sim. Dentro de todo o acervo que nós temos aqui dos livros de Ellen White, né? Uma fonte de pesquisa riquíssima, como você enfatizou. Se a pessoa quer saber algum tema específico relacionado a Ellen White, ele pode pesquisar biografias de pessoas que têm relação com a história de Ellen White também. Sem dúvida. Então, é uma obra monumental, eu diria. Eu vejo que há muitas pessoas aqui ansiosas, né? Tem verdade. Aqui o caipira adventista, rapaz, o Krieger. Ô Krieger, um abraço para você. Caipira adventista também participou conosco ao longo de toda essa semana. Quem sabe, Krieger? E ele está colocando alguns textos ali, né? Krieger, talvez já arriscando alguma resposta. Eu vejo que o caipira ele tem visões aí da resposta, né? É verdade. Mas a resposta hoje não vai ser assim, né, Tonetti? Vai ser diferente, né? A pergunta vai ser um pouquinho diferente, mais elaborada, né? Mas eu não diria que está difícil, não, Pastor Vinícius. Mas está à altura dessas mais de 1.500 páginas que temos aqui. Exatamente. É isso? Posso mencionar a pergunta? Eu não sei se está na hora. Você está preparado? Tá, né? O pessoal está preparado em casa? Não vamos deixar o pessoal ansioso. O coração está batendo mais forte. No sábado não é um dia para a gente ficar ansioso. Ansioso, né? Não. É o dia de ganhar presente. É verdade. E a pergunta é a seguinte, se você quer ganhar esse presentaço, você só precisa responder o seguinte, Espera um pouquinho, Márcio Tonetti. Você vai fazer a pergunta mesmo agora? Você tem certeza? Olha, eu acho que chegou a hora, né? Chegou a hora, né? Chegou a hora. Você também está ansioso Eu fico ansioso, porque eu quero saber quem é que vai ganhar, né? Para quem que a gente vai entregar esse presentaço. Márcio, você é muito generoso. Você é muito generoso. Imagina a pessoa levar esse livro para casa hoje. Que alegria vai ter nessa família, né? De receber um presente tão especial como esse. Então, faz a pergunta. Exatamente. E eu vou ficar mais feliz ainda se for alguém, sabe dessas pessoas ali que a gente tem recebido mensagens todos os dias praticamente, que está engajado aqui com a nossa programação. Poxa, vai ser tremendo. Mas vamos lá. O que é que a Igreja Adventista do Sétimo Dia é chamada a proclamar? Vou repetir a pergunta. O que a Igreja Adventista do Sétimo Dia é chamada a proclamar?
essa pergunta está fácil demais, pastor Vinícius. Valendo a partir de agora, hein? Exatamente. Vamos lá, é a corrida do chat. Opa, já temos uma resposta da Jéssica. Opa! As 3 mensagens angélicas. Parabéns, Jéssica. Você é a vencedora do nosso concurso cultural. Jéssica A. Ela respondeu as 3 mensagens angélicas. Mais pessoas responderam corretamente aqui, mas a Jéssica foi a mais veloz. rápida. Parabéns para você, Jéssica. E a gente tem um recadinho especial para você que foi contemplado no nosso concurso cultural ao longo dos dias dessa semana. Preste muita atenção. Jéssica, você, principalmente hoje, que vai levar para casa a enciclopédia Ellen White. Parabéns. Faça bom uso desse material, que eu espero que isso abençoe muito você. Então preste muita atenção, tanto a Jéssica quanto todos os outros que foram contemplados ao longo da semana. A gente tem a lista do nome de vocês aqui, a nossa produção já está com os nomes de vocês certinho, só que a gente precisa que vocês entrem em contato conosco. Todos os que foram contemplados no concurso, vocês vão entrar em contato com o WhatsApp que está aparecendo na tela. Pastor Mastonete, por favor, fala qual é o WhatsApp, porque o pastor Vinícius está sem óculos aqui, não consegue ler daqui. Vamos lá. O número é o seguinte: 15 981 21 9816. Esse número acho que está aparecendo para você aí na tela, mas eu vou fazer questão de repetir aqui. 15 981 21 9816. Então, apenas reforçando, basta você enviar uma mensagem para esse número e a partir da segunda-feira, pastor Vinícius, a nossa equipe aqui do atendimento da Casa Publicadora vai responder e aí você vai receber aí na sua casa ou no endereço que você sugerir ali esses presentes, enfim, que foram doados aqui, né? Patrocinados aí pela Casa Publicadora Brasileira ao longo desta semana, pastor Vinícius. É verdade. Pastor Márcio, estamos chegando ao final das nossas transmissões aqui. Estamos. E eu queria expressar a minha gratidão a Deus pelo privilégio que tivemos de estarmos juntos para esses momentos tão especiais. Minha gratidão a você, meu querido amigo, que esteve conosco, conduzindo a programação aqui. A gratidão ao pastor Adolfo, que foi o idealizador dessa semana, sonhou com ela e se movimentou, é um entusiasta dos livros de Ellen White e tem ajudado a igreja a crescer nesse aspecto. Muito obrigado, pastor Adolfo. Também a todos os envolvidos, a nossa equipe técnica aqui, a Mário, o Branco, o Edmiro, o Renatinho, a turma que esteve conosco aqui nos bastidores, também o pessoal do Adventistas Brasil que esteve conosco aí. Muito obrigado pela participação de vocês. Já falamos dos pastores departamentais das uniões, dos campos, que se envolveram também nesse trabalho. Nossos aí durante a semana, exatamente, né, nos minicentros. Essa turma que fez, líderes da igreja lá. Os líderes que ajudaram e promoveram. E especialmente você que esteve conectado conosco todos os dias, você que se interessa por esse assunto, você que ama a palavra de Deus, a nossa gratidão pela sua companhia e o nosso estímulo a você é continuar estudando a palavra de Deus, amando a revelação de Jesus Cristo, desejando conhecer mais daquilo que Deus tem revelado. Nós estamos num grande conflito e nós sabemos que Cristo é o vencedor do conflito e nós nos tornamos vencedores com Ele também usando as armas que Ele coloca à nossa disposição, e a mais eficaz arma é o testemunho de Jesus, aquilo que Jesus nos diz, as suas orientações, a visão de Cristo para a nossa vida, e assim nós também somos vencedores. Então, muito obrigado, Deus abençoe muito você, obrigado, viu, por estar conosco, continue em espírito de oração, continue buscando a palavra de Deus. Um forte abraço e até a próxima oportunidade. É verdade, e não se esqueça, esse conteúdo todo durante a semana ficará aí disponível para você assistir novamente se você desejar, ou compartilhar com outras pessoas também que talvez não tiveram a mesma oportunidade. Nós vamos encerrar, pastor Vinícius, com uma oração, e eu pediria a gentileza que você a fizesse, e também desejo me encontrar com todos vocês em alguma outra oportunidade, a gente falando sobre esse tema novamente, né? Convido você a uma palavra de oração, feche os olhos se puder. Nosso Deus e Pai, obrigado por essa semana tão especial que passamos em Tua presença, refletindo sobre o dom de profecia, especificamente
sobre o tema do grande conflito. Pedimos, ó Deus, que essas mensagens possam encontrar espaço no coração de cada um de nós, que a semente que foi lançada possa germinar, possa brotar e ela possa se desenvolver e nós possamos ouvir a voz de Cristo, a revelação de Jesus Cristo, o testemunho de Jesus e sermos, ó Deus, orientados, confortados, guiados, exortados a seguir no caminho da vida eterna. Amém. Continua conosco nesse sábado especial, que seja um dia muito feliz, que vivamos em Tua presença. É o nosso pedido, já agradecendo em nome de Jesus. Amém. Amém.